Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviastes e o amartes como me amartes a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me destes, porque me amartes antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amartes esteja neles e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra o martírio de São Bonifácio, bispo. São Bonifácio, ele nasceu na Inglaterra, cerca de 673, fez a profissão religiosa e viveu no mosteiro de Exeter. Em 719, ele partiu para a Alemanha a fim de pregar o Evangelho, obtendo excelentes resultados. Ordenado bispo, governou a igreja de Mogúncia e, com a ajuda de vários colaboradores, ele fundou e restaurou diversas igrejas na Baviera, na Turíngia e na Francônia. Realizou concílios e promulgou leis quando evangelizava os frisões. Foi assassinado por pagãos em 754. O seu corpo foi sepultado no mosteiro de Fulda. Peçamos então a São Bonifácio, que morreu derramando o sangue pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos auxilie também, que sejamos fiéis ao Senhor. Estamos no Evangelho de São João, capítulo 17, do versículo 20 até o 26, lembrando que nós estamos nos preparando para o próximo domingo, que nós vamos celebrar Pentecostes. Nós estamos nessa novena de Pentecostes e nos deparamos com Jesus rezando pelos apóstolos e rezando por todos nós. Hoje, na oração, que é chamada a oração sacerdotal de Jesus, veja a oração, o pedido que Jesus faz. Ele diz assim: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles os apóstolos, porque até então ele estava ali se referindo aos apóstolos. Eu não rogo somente por eles, disse Jesus, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra. Agora Jesus amplia o pedido dele, que ele está fazendo ao Pai, pelos pagãos, pelos ateus, por aqueles que são de outras religiões, por aqueles que vivem uma vida devassa, por aqueles que não querem de maneira nenhuma saber de Deus, por aqueles que quando se fala de Deus a pessoa já fica com raiva, aquelas pessoas que quando se diz, eu estou rezando por você, ele não quero saber de oração, Deus não existe. Jesus rezou também por essas pessoas. Porque, afinal de contas, a evangelização, ela tem por finalidade isso, é que nós
vivemos assim num contexto mais religioso, onde tem já muitos cristãos. Os nossos encontros que nós fazemos já são pessoas que participam da igreja, que estão lá. Qualquer coisa que você fala, todo mundo já sabe. Você já está até acostumado a ouvir tantas pregações que você diz, olha, já sei onde é que ele vai terminar. Quando fala, levanta o braço, você levanta. Quando começa aquele tipo de música, você já sabe qual é a música. E nós vivemos muito nesse ambiente. Mas nós não vivemos no ambiente dos apóstolos. Quando os apóstolos, eles iam pregar o evangelho, eles iam pregar para pessoas que nunca tinham ouvido falar da Santíssima Trindade, nunca tinha ouvido falar de nosso Senhor Jesus Cristo, nunca tinham ouvido falar de Eucaristia, eles não sabiam nada disso. E que tinham um agravante, eles tinham os seus deuses, que eles criaram, que eles adoravam, mas não era o Deus verdadeiro. Quando os apóstolos iam, eles iam justamente de uma forma que eles poderiam até não voltar, como eles acabaram morrendo. Porque imagina você chegar num lugar, num país, ali numa situação de povos que já adoram os seus deuses, e você começar a dizer assim, olha, esses deuses aí não é verdadeiro, não. É uma ofensa para eles. E mostrar para eles quem é o Deus verdadeiro, tem que ter muita força do Espírito. Tem que ter muita unção, como muitas vezes as pessoas falam, para que o Evangelho entre no coração dessas pessoas. E essa oração de Jesus foi ouvida, porque quando os apóstolos começaram a ir e pregar a todas as nações, foi isso que aconteceu. As pessoas se converteram, foram mudando de vida. Hoje você se diz católico e eu também, por causa da morte dos apóstolos lá no passado, por causa das pregações deles no passado e também pelas pregações de muitos outros que vieram. Aí Jesus está rezando. Só que na continuidade dessa oração, Jesus está dizendo, Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Para que todos sejam um. Um com quem? Um com Deus. As pessoas ficam pensando que quando Jesus reza aqui pela unidade, né, de todos os povos, tem pessoas que dizem, não, é que Jesus disse que é para cada um viver no seu lugarzinho e não ter confusão. Então é que haja unidade entre todos. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando que a pregação dos apóstolos, e é por isso que ele rezou por aqueles que ainda não creem, é para que esses diversos povos que têm os seus próprios deuses, que oferecem os sacrifícios aos deuses, que não é o Deus verdadeiro, que eles se voltem, porque há uma diversidade, né? Se você for estudar as histórias das religiões, você vai ver que eles não tinham um Deus só, eles tinham um monte de deuses. Então, quando essas pessoas elas se convertem, elas vão todas adorando a um único Deus. Então, quando Jesus está dizendo que todos sejam um, é que todos estejam em volta do único Deus verdadeiro. Como Jesus tem uma unidade com o Pai na divindade, Jesus é um com o Pai, o Espírito Santo é um com o Pai. É aqui que entra o mistério da Santíssima Trindade. Um Deus em três pessoas. Agora, diante da diversidade de povos, com diversidade de línguas, com diversidade de deuses,
Agora Jesus está dizendo, Pai, que todos sejam um. Como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviastes. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles estejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amastes como me amastes a mim, para que cheguem à unidade perfeita. A unidade de todos os povos vai se dar quando todos adorarem o único Deus, quando todos se voltarem para Jesus Cristo. Aqueles que não conhecem, que não foram batizados, aí são batizados e aí vão se tornando uma única nação, uma única sociedade, porque na verdade existe a sociedade dos cristãos, dos católicos, e a sociedade dos pagãos. Então os pagãos precisarão todos se voltar para Deus para se tornar uma única sociedade. Essa sociedade única que tem um Deus único e que vai se perpetuar lá na eternidade. Lá no céu, só tem os católicos, só tem aqueles que se voltaram para o Senhor. Aqueles que creram, que se arrependeram dos seus pecados e foram batizados. Mas você pode mais como os católicos? Aí eu vou dizer. Jesus disse para os apóstolos, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, então quando um pagão, ele é batizado, ele se torna católico. Porque o batismo é para os cristãos, e eu estou dizendo católicos, porque a igreja católica é a igreja de Cristo. Está entendendo? Então, aí esses se voltam, formam a sociedade dos católicos que estão na terra aguardando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E se Jesus não vem, nós iremos ao encontro dele. E aí nós formaremos uma unidade só. É por isso que nós falamos que nós temos uma fé só, uma única fé. É um só batismo. Não são vários batismos diferentes, é um único batismo. É uma só igreja, que é a Igreja Católica. Vocês estão vendo em que consiste a unidade que Jesus está falando? É aqui que consiste a unidade. Então, Jesus hoje está rezando justamente para quê? Para que aqueles que estão distantes, aqueles que não creem, eles se voltem, eles sejam compactuados, ou melhor, impactados pela pregação do Evangelho. E quando eles são impactados com a pregação do Evangelho, aí eles se voltam para o Deus único e verdadeiro. É claro, meus irmãos, que Jesus rezou. E nós sabemos que no decorrer desses anos todos, nós estamos em 2025, quantas pessoas se voltaram e se tornaram católicas. E hoje estão ali na igreja, servindo e sendo fiel. Mas também tem muitas que não quiseram. E aqui é a parte mais doída ou dolorida desta situação. Aqueles que tiveram a oportunidade e não quiseram, e aí se perderam para sempre. E não tiveram a oportunidade do que Jesus está dizendo aqui, olha, Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver. Aonde é que Jesus está? No céu. É no céu que ele está. Porque o reino não é deste mundo. Lembram de ontem? O meu reino não é deste mundo. Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo como eu não sou do mundo. Então, aonde eu estiver, aqueles que mudaram, eles vão se voltar para o Senhor, para que eles contemplem a minha glória, a glória que tu me destes.
contemplar a glória de Deus, é ver Deus na sua magnitude, na sua glória, é contemplar a face do Senhor como os querubins, os serafins já contemplam. Esse é um dos meus maiores desejos, espero que seja o seu desejo também. Eu sou desejoso de saber como é Deus, a face de Deus. Por isso vamos continuar lutando, vamos continuar pedindo que a igreja continue exercendo o papel dela de trazer os pagãos, para que os pagãos sejam batizados e possam se voltar para Deus e se convertam ao Senhor, para que todos nós possamos contemplar a glória de Deus. Vamos ser santos? Não vamos perder tempo, meus irmãos. Vamos ser santos para que todos nós um dia, nessa unidade de um só Deus, estejamos na unidade do céu, contemplando a face do Senhor. E desça sobre você, pela intercessão da Virgem Maria, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.